À terceira é de vez. Não foi? Bom dia. Estamos a afinar as vozes. Bem, vamos abrir as Bíblias, por favor, em Gênesis, capítulo 17. Livro de Gênesis, capítulo 17, o primeiro livro de Moisés. Portanto, Gênesis 17, agora sim, agora até já foi demais. Gênesis 17, primeiro livro de Moisés, vamos então continuar com esta história maravilhosa de Abraão, que na verdade é a nossa história, faz parte da nossa história. Eu lembro-me que quando falei aqui na primeira mensagem sobre Abraão, em Gênesis 12, eu disse que nós estávamos a falar da história da redenção. Na verdade, é essa a história que nós estamos a acompanhar passo a passo. E é maravilhoso nós vermos que, à medida que nós vamos caminhando com Abraão e à medida que nós vamos caminhando pelo livro de Gênesis, principalmente nesta parte de Abraão, Deus se vai revelando cada vez mais, Ele vai revelando várias das suas facetas e, ao mesmo tempo, há também uma correspondência da parte de Abraão em relação à sua obediência e ao seu modo de andar com Deus. E isto, ao mesmo tempo, retrata a vida de todos nós. Porque nós também, como crentes, também começamos numa determinada forma em que Deus se nos vai revelando e à medida que nós vamos obedecendo e vamos caminhando com Deus, Ele vai aumentando a sua revelação em nós e para nós. Então, esta história que nós estamos a ler não é algo que só fez parte do passado, que aconteceu há cerca de 4.000 anos atrás. Não, é uma história que tem a ver connosco hoje. É uma história que tem a ver com todos aqueles que em algum lugar deste mundo, eles entreguem as suas vidas a Cristo, façam de Cristo o seu Senhor e o seu Salvador. É a história deles também, é a história de todos nós. E nós hoje vamos continuar com esta história maravilhosa de Abraão, como eu disse no capítulo 17, mas antes de nós irmos propriamente ao capítulo 17, nós temos que ir um pouco atrás. Os irmãos lembram-se que da última vez nós ficámos no capítulo 15. E no capítulo 15 é um capítulo fundamental desta história, porque é aqui que, digamos assim, nasce o conceito da justificação pela fé. Quando Abraão creu na promessa que Deus lhe fez, de que lhe iria dar um filho dele próprio, não seria um estranho, não seria alguém que ele tinha em sua casa, mas era um filho que nasceria dele próprio. E quando Deus lhe faz esta promessa, diz a palavra de Deus no capítulo 15, versículo 6, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Isto marca um início tremendo, que é nós compreendermos que de facto a salvação vem pela fé e não vem por obras, não é por méritos, não é por nada daquilo que nós façamos ou deixamos de fazer que vem a salvação, é por crer na obra, sim, e no mérito, sim, de Cristo e não nosso. E nós falámos isso bastante até de uma forma minuciosa dessa vez. Depois, a seguir a isso, nós temos aqui um capítulo entre o 15 e o 17, que é o 16. Uma grande descoberta. E no capítulo 16... nós temos uma história que é importantíssima para compreendermos tudo o resto. Porque no capítulo 16, eu vou resumir resumidamente, no capítulo 16, Sarai, ainda se chamava Sarai, nós hoje vamos ver que ela vai passar a ser chamada de Sara, mas ainda se chamava Sarai. Ela, vendo o tempo a decorrer, vendo o tempo a passar, há 10 anos que eles estavam em Canaã, ela e Abraão, e continuavam sem filhos, Sarai tentou utilizar um método que era comum na cultura do seu tempo. Ela tinha uma serva, chamava-se ela Agar, era uma serva egípcia.
provavelmente foi adquirida ou foi oferecida a Abraão quando Abraão desceu ao Egito, quando houve fome na terra. E isso está narrado no capítulo 12, e no capítulo 12 ainda. E esta serva Agar era uma serva pessoal de Sarai. E o costume daquele tempo é que quando uma senhora não tinha filhos, ela podia ter filhos através da sua serva. Então Sarai está a usar um método legal naquele tempo em termos humanos. Ela não está a fazer nada de anormal para a época em que nós estamos a falar. Mas ela está a oferecer a sua serva para que Abraão tenha um filho com essa serva. E todos nós conhecemos a história. Abraão nem pestanejou. Abraão logo concordou e deitou-se com aquela serva, Agar, e dela teve um filho chamado Ismael. É curioso que o nome de Ismael também foi dado por Deus. Se os irmãos lerem todo o capítulo 16, vão ver que uma altura em que Agar fugiu de Sarai, porque pronto, já iria entrar agora aqui em muitos pormenores. Se os irmãos querem saber, leiam por favor o capítulo 16. Mas Ismael também foi um nome dado por Deus. E é por isso que nós vamos entrar agora no capítulo 17 com este conhecimento, que Abraão já tem um filho de Agar, que era Ismael. Um filho que não era parte da promessa. Deus não teve qualquer intervenção nisso. Foi uma intervenção meramente humana da parte de Sarai e de Abraão. Não é por acaso, penso eu, não é por acaso que Deus está em silêncio durante 14 anos, pelo menos. Pelo menos durante 14 anos. E porquê que eu digo isto? Porque se nós lermos o versículo 16, que é o último do capítulo 16, e é uma situação muito interessante porque não é muito normal isto acontecer, no capítulo 16 diz que Abrão era da idade de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. 86 anos. Tirando os 9 meses de gravidez, teríamos mais um. Ele teria 85 anos na altura, à volta disso. Agora repara o que é que diz logo no versículo 1 do capítulo 17. E vamos então começar a entrar no capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, é só fazer uma conta de subtrair. 99 menos 86 ou 85, 13, 14 anos. Portanto, Deus observou tudo isto, mas Deus ficou em silêncio. E diz então que quando Abraão era da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. Não sabemos de que forma é que Deus lhe apareceu, provavelmente numa visão. Era uma forma muito normal de Deus aparecer aos profetas, e nós já falámos que Abraão era profeta. Então, quando Deus aparece a Abraão, Abraão diz assim ao seu servo, a Abrão, e identifica-se. Lembra-se que em Gênesis 15, Deus se identifica também. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Mas aqui, Deus identifica-se e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isto, no meu entender, já quer dizer alguma coisa. Porque Abraão e Sara, eu vou-lhe já chamar com o nome deles como nós os conhecemos, Abraão e Sara agiram à revelia daquilo que Deus tinha falado. Deus tinha feito uma promessa. Será que Deus não era poderoso para a cumprir? Então, quando Deus aparece a Abraão ao fim destes 14 anos, a primeira coisa que ele lhe diz é, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico é o El Shaddai. O Deus que é omnipotente, o Deus que é mais que suficiente. O Deus para quem nada é impossível. Não há impossíveis para Deus. E é assim que Deus diz a Abraão, olha, eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E a seguir diz ao Abraão, faz-lhe uma exigência. Que até aqui, Deus ainda não tinha feito qualquer exigência a Abraão. Mas aqui Deus começa a fazer exigências. E diz a Abraão, anda em minha presença e sê perfeito. Anda em minha presença e sê perfeito. Irmãos,
Eu, quando leio isto, há duas coisas que me vêm ao meu entendimento. O que é isto de andar na presença de Deus? Quando nós lemos aqui na Bíblia, andar na presença de Deus, ou andar em espírito, é viver em espírito, é viver na presença de Deus. É viver diante dele. E duas coisas nós podemos ver. Como é que eu ando na presença de Deus? Como é que eu vivo na presença de Deus? Como é que eu aprendo sobre Deus? É tendo comunhão com Ele. É tendo comunhão com Ele. Nós hoje, que temos o privilégio de ter a Bíblia completa, temos as temporadas todas, não falta nenhuma temporada para completar a série, as temporadas todas estão cá. Nós hoje que temos este privilégio, quando estamos a ler a palavra de Deus, estamos a andar na presença de Deus, estamos a ter comunhão com Ele, a conhecer quem Ele é e o que é aquilo que requer de nós. Quando nós estamos em oração, em comunhão através da oração, nós estamos na presença de Deus. Mas nós também temos que ter a consciência que mesmo quando nós não estamos a meditar na palavra, quando nós não estamos em comunhão com Deus através da oração, nós continuamos a viver na presença de Deus. E sabe que isto, no meu entender, tem muito a ver com o temor a Deus. O temor a Deus, irmãos. Quando nós estamos na rua, quando estamos na igreja, estamos em casa, estamos na escola, estamos no emprego, estamos seja onde for, nós andamos na presença de Deus. Deus está a ver o que é que nós andamos a fazer, o que é que nós falamos. E eu estou a enfatizar isto porque por vezes nós andamos distraídos. Nós pensamos que Deus que está ausente, que está distraído a fazer qualquer coisa. Não! Deus está a ver muito bem o que é que nós estamos a fazer. E Ele fez uma exigência a Abraão. Não era só andar na presença dEle, era ser perfeito. Quando nós falamos em perfeição, não estamos a falar em não falhar, em não errar, a ser impecável, sem pecado. Isso é impossível. Mas é caminharmos num sentido de aperfeiçoamento. Em 1 de Pedro chama santificação. Sede santos porque eu sou santo, disse o Senhor. Então nós temos que caminhar nessa santificação. É isto que Deus está a falar a Abraão. Ele se identifica como Todo-Poderoso e requer dele obediência, requer dele comunhão e requer dele fidelidade. E a seguir no versículo 2 diz: e porei a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei grandissimamente. Mais uma vez Deus está a ratificar, ou seja, a confirmar a aliança que Deus tinha feito com Abraão e também a promessa de grande descendência. Nós podemos dividir este capítulo 17, pelo menos eu assim o fiz, em 5 partes. Esta primeira parte para mim é do versículos 1 e 2, quando Deus aparece a Abraão, quando lhe fala, quando se identifica a ele, quando faz a sua exigência e depois mais uma vez confirma: Abraão, a minha aliança é entre mim e ti e eu te multiplicarei grandissimamente. Então entramos agora na segunda parte, que é dos capítulos 4 ao versículo 8. E o que é que nós vamos ler aqui nos versículos 4 ao versículo 8? Vamos ler o que é que Deus especifica mais na aliança que Ele está a fazer com Abraão. E uma coisa que nós vamos notar é que, a pouco e pouco, Deus vai ampliando. É como quem tem uma janela. E a janela está encerrada com umas cortinas. E a pouco nós vamos descerrando as cortinas e vamos abrindo a janela. Cada vez mais nós vamos ver uma paisagem mais ampliada. A paisagem é a mesma, mas ela surge-nos mais ampliada diante dos nossos olhos. E é o que Deus está a fazer com Abraão. Olha o que ele diz a partir do versículo 3. Primeiro nos dá uma informação preciosíssima. É que quando Deus falou com Abraão, diz que então caiu Abraão sobre o seu rosto. Nós vamos ver novamente esta atitude de Abraão repetida depois no versículo 17. O que é que isto significa? Total submissão a Deus, total identificação com a sua condição de servo e com o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então Deus fala com ele e lhe diz, a partir do versículo 4, quanto a mim, é Deus quem está a falar, quanto a mim, Deus,
eis a minha aliança contigo. E agora vai começar a enumerar o que é que Deus vai fazer a Abraão. Primeiro, serás o pai de muitas nações. Lembra-se que em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão, disse-lhe, farei de ti uma grande nação. Uma grande nação. Aqui Deus já está a falar no plural. Ele já está a alargar, digamos assim, a sua promessa. Diz no versículo 5, e não se chamará mais o teu nome Abrão, que significa pai exaltado, mas Abraão, que significa pai de uma multidão, e será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Sabe o que é que isto significa, irmão? É que quanto a Deus isto estava feito. E este é um dos grandes princípios da fé. Com Deus, isto já estava feito. Por isso é que ele começa por dizer, quanto a mim, Deus, a minha aliança é esta. Eu já fiz de ti o pai de uma multidão de nações. Tu já és. Então, como já és, tu não vais chamar-te mais pai exaltado. Tu vais chamar-te a partir de hoje pai de uma multidão. Porque é isso que tu és, é o meu propósito para ti, é isso que tu és a partir de agora. Vamos prosseguir. No versículo 6 nós vemos a segunda promessa. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Deus não tinha falado isto no início. Deus tinha falado que lhe iria dar uma descendência muito grande, tanto que lhe mostrou as estrelas do céu, mas não lhe tinha falado de ti farei nações e reis sairão de ti. E sabe qual foi o último rei que saiu? O Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa que Deus promete a Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e à tua descendência depois de ti. Veja o número de vezes que Deus fala na descendência aqui. Este capítulo 17 é fundamentalmente sobre descendência. E Deus está a dizer a Abraão, olha, eu vou estabelecer a minha aliança não só contigo, Abraão, mas também com a tua descendência e com as gerações que lhe vão a seguir. Nós podemos dizer hoje, século XXI, passados 4.000 anos, que nós continuamos a fazer parte da descendência de Abraão. E Deus tem uma aliança connosco. Agora, em Cristo Jesus. No Rei dos Reis. Naquele que, como Paulo referiu em Gálatas, foi considerado a descendência de Abraão. E nós vimos isso também quando falámos no capítulo 15. Agora há uma coisa que eu queria aqui frisar a todos vós, que é o seguinte. Repare o que é que Deus fala. A partir do versículo 6 diz, e te farei frutificar. Versículo 7, estabelecerei a minha aliança. Versículo 8, e te darei a ti e à tua descendência. Deus é o doador de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, e quando Ele diz que faz, Ele cumpre. E nós somos prova disso. Agora vamos ver qual é o propósito que Deus tem. Porque isto é muito grande, aquilo que nós vamos ler. Qual é o propósito de Deus ter estabelecido a sua aliança entre ele, Deus, e Abraão e a sua descendência, e depois dele em todas as suas gerações? Para te ser a ti por Deus, estou no versículo 7, no final, para te ser a ti por Deus e à tua descendência depois de ti. Deus escolheu um povo para lhe ser o seu Deus. Lembre-se que Abraão vivia numa terra, em Canaã, que era rodeada de povos de outras nações que cultuavam a outros deuses. E Deus está a dizer a Abraão, não, eu faço a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência para te ser a ti por Deus, único Deus. Não é por acaso
que quando Moisés vai redigir, ou aliás, quando Deus dá os 10 mandamentos a Moisés, qual é o primeiro dos mandamentos? Não terás outro Deus diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Porque Deus quer ser o Deus do seu povo. Deus quer ser o único Deus a ser reconhecido no meio do seu povo como Deus. A ser adorado, a ser amado, a ser temido. Ele é o único Deus. E diz no versículo 9, disse mais, e agora já vou entrar na terceira parte. Eu estou aqui a saltar uma coisa que é importante. No versículo 7, no final, como eu li, diz: para te ser a ti por Deus e à tua descendência depois de ti. E no versículo 8, Deus repete, no final, diz assim: toda a terra de Canaã, portanto, darei a ti e à tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. E ser-lhes-ei o seu Deus. Deus queria dar uma grande descendência a Abraão, estava-lhe a dar a terra das suas peregrinações, onde Abraão estava atualmente, mas cuja terra não lhe pertencia, ele era estrangeiro naquela terra, mas Deus tinha já decidido, determinado, dar-lhe uma grande descendência e dar-lhe aquela terra para ser o Deus dele e dos seus descendentes. Irmãos, o que é que nós podemos tirar só daqui deste conteúdo? Nós não podemos, está-nos vedado completamente. Se quisermos a bênção de Deus, está-nos vedado servir a outros deuses, sejam eles quais forem. Nós temos um único Deus a quem devemos temer, a quem devemos honrar, a quem devemos servir, a quem devemos obedecer. É um único Deus. Deus não vai em parcerias. Ele é o único. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único Deus verdadeiro. E isto é tão válido para os tempos de Abraão, como é válido para nós hoje. É tão fácil nós sucumbirmos diante de outros deuses. Mas nós não podemos andar com o Deus único e verdadeiro e ao mesmo tempo andar com outros deuses. Porque isso é altamente prejudicial para nós. Então fica aqui o alerta. Vamos entrar na terceira parte. A partir do versículo 9. Até aqui, entre os versículos 4 e 8, Deus dá os seus termos da aliança. Ele diz a Abraão qual é a parte dele, Deus. Faz as promessas dele a Abraão. Mas agora Deus vai dizer o que é que requer da parte de Abraão e da sua descendência. Os irmãos lembram-se quando falámos em Gênesis 15, nós falámos de alianças. E em Gênesis 15 nós temos uma aliança unilateral. Lembra-se que Deus passou como uma tocha de fogo pelo meio dos animais mortos. Como que dizendo: aconteça comigo o mesmo que aconteceu com estes animais se eu não cumprir aquilo que eu te disse, de te dar a possessão desta terra. Foi uma aliança unilateral. Abraão, o papel dele foi crer, mais nada. Mas agora, nesta aliança, é uma aliança bilateral. É uma aliança que tem direitos, mas também tem deveres. Deus concede os direitos de terra, de descendência. Mas agora diz a Abraão: agora eu vou-te dizer quais são os teus deveres e os da tua descendência. E olha o que diz no versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. O que é o termo guardar? Guardar é observar a sua aliança, é ser fiel a Deus e não ser infiel a Deus. É guardar a aliança de Deus. E depois Deus, no versículo 10, especifica o que é que Ele vai fazer. Diz: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo o homem entre vós será circuncidado. Já todos ouvimos falar de circuncisão, não já?
A circuncisão, a instituição da circuncisão por Deus está aqui exatamente no capítulo 17 de Gênesis. Agora repara o seguinte: a circuncisão não foi algo que nasceu com o povo de Deus. Era algo que já era feito por várias culturas, por vários povos daquele tempo, entre os quais, por exemplo, o Egito. E havia entre aquelas culturas o hábito de circuncidar os filhos, portanto os filhos homens, na altura em que eles saíam da infância e iam para a idade adulta. Mas aqui Deus não é para fazer um sinal de transição entre nada. Deus aqui tem um propósito. Porque ele diz a seguir no versículo 10, perdão, eu estou no versículo 11 agora. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que a circuncisão não é nada em si mesmo. É um sinal da aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Uma pergunta que nós podemos colocar é a seguinte: mas para que é que Deus fez uma aliança em que o sinal é a circuncisão no órgão sexual masculino como um sinal da aliança? Segundo alguns estudiosos, algumas pessoas que se dedicam ao estudo da palavra mais aprofundado, e não está fora de lógica aquilo que eles dizem, é que seria porque os machos, digamos os homens, eram aqueles que tinham a semente da descendência. Então a semente já seria santificada, porque já estava em aliança com Deus nos seus pais. Esta seria uma das explicações. Mas aquilo que Deus fala aqui é: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Agora repara o seguinte: vamos já entender aqui, e nós já vamos entrar nos pormenores, que depois já vemos com mais detalhe, embora eu vá passar um bocadinho por cima. Mas o que é isto da circuncisão? Em termos espirituais, o que é isto da circuncisão? É quando nós estamos a ler a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia de duas maneiras. Nós temos que ler a Bíblia no sentido literal, mas também temos que a ler no sentido espiritual. Como eu disse há pouco, nós temos as temporadas todas, nós temos a Bíblia toda. Nós temos agora já o Novo Testamento, que nos traz luz sobre coisas que foram feitas no Velho Testamento. E o apóstolo Paulo fala muito acerca de circuncisão. Nós já vamos ver uma ou duas passagens em que ele fala sobre isso, das muitas que ele fala. Mas qual era o propósito? Qual era o propósito da circuncisão no povo de Deus? Sabe qual era? Era o de consagração do povo. Era o de ter o sentido de pertença a Deus, ser propriedade de Deus. Há uma passagem bíblica que fala que o povo de Deus é propriedade peculiar dele. Então, os machos judeus, ao serem circuncidados, eles estavam a dizer que eles eram propriedade de Deus. Eles eram propriedade de Deus. Agora, o problema dos judeus, mais tarde, não aqui nesta altura, mas muito mais tarde, é que eles começaram a pensar que pelo facto de serem circuncidados no prepúcio do seu órgão sexual, que eles estavam salvos. Estava tudo bem entre eles e Deus. Eles esqueceram-se daquilo que Deus tinha dito. Porque Deus não disse jamais em tempo algum que a circuncisão é que lhes trazia salvação. Não, ele disse é que a circuncisão seria um sinal da aliança. Sinal. E sabe o que é que Paulo vai chamar em Romanos 4:11? Vai chamar o selo da justiça pela fé. A circuncisão era o selo da justiça pela fé. Era o sinal da aliança que Deus tinha feito com Deus. O que é que nós estamos a aprender aqui? Que a fé é que salva.
não é a circuncisão. A circuncisão era um sinal, apenas um sinal, mas era uma ordenança de Deus. E tanto que era uma ordenança que Moisés, na lei, em Levítico, ele vai confirmar a circuncisão. E isto foi tão tremendo que um dos grandes problemas que houve no início da igreja, no primeiro século, andaram exatamente à volta do problema da circuncisão. Problema que só foi, digamos que, eu ia dizer sanado, mas infelizmente não foi totalmente sanado, porque muitas guerras, muitos combates, Paulo teve que ter por causa da circuncisão. Mas em Atos 15, quando os judeus crentes diziam que não bastava a fé em Jesus, mas que era necessário também serem circuncidados conforme a lei de Moisés, um concílio em Jerusalém definiu que a circuncisão não era de facto necessária. Isto em relação aos gentios. Porque a fé é que salvava, não era a circuncisão. Agora, vamos recuar um bocadinho e vamos ver de facto o que é que Deus pretende com esta circuncisão. Repare quem é que está a escrever este livro. Falem comigo. Quem é que está a escrever Gênesis? Vamos lá. Moisés, irmãos. Moisés. Não é o filho do pastor Alexandre. É este Moisés. Moisés escreveu Gênesis, mas ele também escreveu mais 4 livros. Ele escreveu Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E no livro de Deuteronômio, quando ele está a falar ao povo de Israel, que está às portas da terra prometida, a ver a terra prometida, já está à vista de Jericó, a primeira cidade que iria ser conquistada. Moisés tem o povo todo reunido e o que é que ele faz? No livro de Deuteronômio ele vai relembrar a lei, ele vai relembrar os preceitos que Deus tinha definido com eles, ele vai relembrar ao povo qual era a identidade que eles tinham. Há bocado cantámos aqui uma música, Eu Sei Quem Sou. E Moisés estava exatamente a dizer ao povo, vocês têm que saber quem são, qual é a vossa identidade. E por isso ele começou lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, e por aí veio. E ao ele relembrar a lei, ao ele relembrar os termos da lei, Moisés vai falar na circuncisão. Mas vai falar de uma maneira diferente. Vai falar realmente no sentido real que Deus tinha para fazer a circuncisão. Em Deuteronômio 10, versículo 16, Moisés diz: circuncidai o prepúcio do vosso coração. Não era do órgão sexual, embora isso ainda estivesse em vigor naquela altura. Mas aquilo que Moisés diz ao povo é: circuncidai o prepúcio do vosso coração. Sabe o que é que significa circuncidar? É cortar ao redor de ou cortar fora. É uma pele que vai ter que ser cortada. E ao Moisés dizer circuncidar o prepúcio do seu coração, é como se o coração esteja envolvido numa pele que precisa de ser cortada. E o que é que significa isso? A dureza do coração, a incredulidade, a desobediência, tudo aquilo que o homem natural é. O que importa é a circuncisão do coração. E em Deuteronômio 30, versículo 6, eu vou ler para vós, não é preciso vocês lá irem, ele diz o seguinte: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Está a falar para o povo naquela altura. O povo que tinha sido instruído a ser circuncidado. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Para quê? Qual era a finalidade da circuncisão? É o que Moisés aqui ensina. Para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Isto é o significado da circuncisão. Jeremias 4, versículo 4, vai na mesma linha quando repreende o povo de Judá. Circuncidai o vosso coração. E o apóstolo Paulo, o que é que ele nos diz no Novo Testamento? Se eu fosse falar aqui todas as passagens que Paulo fala acerca da circuncisão, nós só íamos almoçar hoje muito tarde. Mas eu vou só referir umas duas.
Vou referir, por exemplo, aquela que está escrita em Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. E diz o seguinte, e presta atenção: porque não é judeu o que é exteriormente. Porquê é que Paulo está a dizer isto? Porque ele está a falar a judeus, e está a falar a judeus que confiavam no facto de serem judeus, no facto de serem circuncisos. Era isto que Paulo estava a ensinar a eles. Não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior e circuncisão a que é do coração, no espírito. Para quê? Não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então este é o significado da circuncisão. É uma circuncisão no coração, a remoção do pecado, a remoção da dureza, da incredulidade, da rebeldia. É isso que Deus fala. E Moisés tinha todas as razões para estar a falar isto ao povo, quando nós vimos lá em Deuteronômio. Quem é que conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos? Quem é que aturou as rebeldias e as resmunguices do povo durante 40 anos? Então não bastava circuncidar o órgão sexual masculino. Não, era uma circuncisão de coração. E hoje que nós estamos em Cristo, qual é a nossa circuncisão? Paulo também explica no capítulo 2 de Colossenses, não é preciso irem lá, Colossenses 2, o versículo 11, diz assim, está a falar de Cristo e diz, no qual, ou seja, Cristo, também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Quem é que removeu a incredulidade do nosso coração? Quem é que levou o nosso pecado? Quem é que nos regenerou para uma nova vida? Quem é que fez de nós uma nova criatura? Cristo. Cristo é a nossa circuncisão. Paulo disse aos Gálatas que em Jesus Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas o ser uma nova criatura. Nós hoje já somos circuncidados porque estamos em Cristo. Cristo é a nossa circuncisão. Os irmãos estão a entender? Eu sei que isto é uma questão que não é fácil nós compreendermos. Nós estamos a falar de épocas diferentes e estamos a falar de uma aliança diferente em que nós vivemos hoje. E graças a Deus por isso. Agora vamos voltar então ao capítulo 17 de Gênesis. Vamos continuar. E vamos ver o que é que Moisés continua a dizer ao povo. Porque ele agora entra nos detalhes. E diz a partir do versículo 12. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo o homem nas vossas gerações. O nascido agora presta atenção ao que vamos ler. O nascido na casa, o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. A quem é que ele está a falar isto? A quem é que Deus está a falar isto? Sim, senhor, uma plateia. Das duas, uma. Ou não estão a perceber nada. Então a quem é que Deus está a falar, meus irmãos? A quem? A Abraão. Então ele está a dizer, o filho de 8 dias será circuncidado, todo o homem nas vossas gerações, o nascido na casa ou comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Sabe o que é que isto aponta? Aponta para os gentios. Já aponta para nós hoje. Aponta para Cristo. Porque não era só da linhagem de Abraão, biológica. Era também a linhagem de sobrenatural de Deus através de Abraão, da qual nós hoje fazemos parte. E Deus continua e diz, com efeito, versículo 13, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua, para todo sempre. E depois Deus tem uma cláusula final.
que é também um alerta. Porque diz a seguir: o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada, algumas versões dizem eliminada, do seu povo, quebrou a minha aliança. Por isso é que nós vemos, ao ler principalmente o Velho Testamento, como é que os judeus se referiam a todos os povos que não eram judeus. Eram os incircuncisos. E todo aquele que não era incircunciso não estava debaixo da aliança com Deus. Então todo aquele que se recusasse a cumprir esta ordenança de Deus, da circuncisão, não era considerado povo de Deus. Ou seja, era considerado como recusando a aliança com Deus. Por isso hoje quem recusa Cristo não está na aliança com Deus. Porque só está na aliança com Deus aquele que aceita Cristo. Aquele que está em aliança com Cristo. Aliança com Deus mediante o sangue de Cristo na cruz. Mas todo aquele que não aceita, todo aquele que recusa, seja ele quem for, não faz parte do povo de Deus. Vamos entrar na quarta parte. Diz assim o seguinte, versículo 15. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Há aqui uma coincidência muito engraçada, que é a seguinte. Estas palavras no hebraico, Sarai e Sara, dizem a mesma coisa. Significam princesa. Tanto Sarai é princesa, ou senhora, ou dama, como a palavra Sara. Qual é a diferença? É que enquanto que Sarai era o nome dela em relação à sua ascendência, ela era de ascendência nobre, agora, quando Deus lhe muda o nome para Sara, ela continua a ser princesa, mas pela descendência que vai nascer dela. E qual é a descendência que vai nascer dela? Que diz assim, versículo 16, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Agora lembre-se o seguinte, Sara era estéril. Além dela já ser uma senhora avançada em idade, ela não podia ter filhos. Mas Deus diz que a há de abençoar e ela será mãe das nações e reis de povos sairão dela. E o que é que nós vimos ao longo da Bíblia? O cumprimento dessa promessa. Agora não sei se reparou na subtileza de Deus. Porque aqui logo no início ele diz assim, porque eu a hei de abençoar e te darei dela, Sara, um filho. Durante 14 anos ou 15, ou durante 14 anos Deus não disse nada a Abraão. Mas agora Deus está-lhe a dizer, olha, tu foste arranjar um filho na serva egípcia, na Agar, mas não é dela, é na tua mulher, é na tua esposa, é que eu te vou dar dela um filho. Versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, mais uma vez em sinal de submissão e de adoração a Deus, e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Há duas interpretações diferentes em relação a esta expressão de Abraão. Uma delas diz que Abraão tinha ainda uma certa incredulidade. Há outra que diz que Abraão considerou a hipótese, mas riu-se porque realmente era tão inusitado, era tão excepcional que ele acabou por se rir daquilo que Deus tinha falado. Porque ele tinha 100 anos de facto e a mulher tinha 90. Como é que era possível? E em face disto, o que é que Abraão vai fazer? Eu penso que foi mais por incredulidade, porque senão ele não tinha falado o que falou a seguir. Porque diz no versículo 18, e disse Abraão a Deus, quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. O que é que isto significa? Abraão, à semelhança do que já tinha feito em Gênesis 15, quando, perdoem-me a expressão, quando atirou ao rosto de Deus, quando atirou para diante do rosto de Deus, olha, tu não me tens dado filhos, o herdeiro da minha casa é que vai ser o
o escravo da minha casa, é que vai ser o herdeiro, vai ser o meu herdeiro. E agora ele está a repetir o filme, com outra maneira. Olha, oh Deus, tu não me tens dado filho, atenção, eu tenho o Ismael, eu já consegui um filho, eu tenho o Ismael, olha, é o Ismael. Mas olha o que Deus fala e lhe responde a Abraão. Versículo 18. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, mais uma vez ele se especifica concretamente de quem é que ele vai ter o filho, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. Isaque significa riso, que é exatamente aquilo que Abraão fez. No hebraico, aquelas palavras significam riso. E é isso que Deus está a dizer. Olha, o teu filho se chama Isaque, que é riso. Na altura, quando o Isaque nascer, é que tu te vais rir. É a primeira vez que aparece o nome de Isaque. Deus dá o nome ao filho de Abraão também. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Chamará o seu nome Isaque, e com ele, Isaque, estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Deus frisa, Deus acentua, é com Isaque que eu vou fazer a minha aliança, não é com mais ninguém, é com Isaque porque ele é o filho da promessa, é aquele que nascerá de modo sobrenatural, não por métodos naturais. Ismael era um filho natural de Abraão. Isaque iria ser um filho natural de Abraão, mas pelo sobrenatural de Deus, pelo poder de Deus. Mas Deus, que é fiel à sua palavra, que cumpre as promessas que ele dá, ele tinha dito a Abraão que abençoaria toda a sua descendência. E olha o que é que Deus promete a Abraão. Versículo 20. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Será que Deus cumpriu esta promessa? Cumpriu. Sabe quem é Ismael? É o pai das nações árabes. Deus também cumpriu a promessa. Porquê? Porque ele era filho de Abraão. Mas Deus, mais uma vez, ele faz a sua ressalva. Sabe, eu acho engraçado porque Deus gosta sempre das coisas do preto no branco. E como Abraão parecia que ainda não tinha entendido bem aquilo que Deus lhe estava a dizer, então Deus diz-lhe assim no versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Abraão, não me venhas mais com conversas. A minha aliança vai ser com Isaque, não vai ser com Ismael. É com Isaque que vai ser a minha aliança. E Deus aqui, eu acho engraçado, depois é o versículo 22, porque diz, ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Antes que ele diga mais qualquer coisa, eu vou-me embora. A ver se Abraão entendia, se tinha entendido de facto, o que é que Deus estava a dizer. Não, o teu filho vai ser sobrenatural porque a tua mulher é estéril. É curioso que isto na história repete-se. Rebeca, mulher de Isaque, era estéril. E depois deu à luz Esaú e Jacó. Jacó também, quando casa com Raquel, Raquel era estéril. E depois nasce José. Oh, meus irmãos, se nós não vemos aqui Deus, se nós não vemos aqui o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, onde é que nós o vamos ver? É de Deus, Ele é o Senhor absoluto. Não há outro Deus além dele. Por isso Ele requer a exclusividade na adoração. Ele requer a exclusividade no serviço. Ele é Deus, não há outro Deus além dele. Agora, é fantástico, é aquilo que se passa a seguir. Enquanto o grupo de louvor sobe, por favor, diz a partir do versículo 23, e é a quinta parte, a última parte, que é quando é instituída a circuncisão por Abraão. Diz assim no versículo 23, então tomou Abraão a seu filho Ismael, nesta altura já tinha 13 anos, e a todos os nascidos na sua casa,
e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o homem entre os da casa de Abraão. Exatamente como lhe Deus tinha dito. E diz a seguir que circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, conforme Deus falara com ele. Naquele mesmo dia, irmãos. Vejam o progresso de Abraão. Abraão não esperou. Podia ter dito, eu vou pensar no assunto. Agora já é tarde, não vou fazer. Amanhã, fica para depois. Para a semana. Não, diz que naquele mesmo dia, Abraão cumpriu integralmente aquilo que Deus lhe tinha dito. Ou seja, Abraão recebeu a aliança que Deus tinha feito com ele. E não só ele foi circuncidado, como circuncidou Ismael e circuncidou todos os homens que estavam em sua casa, mesmo aqueles que ele tinha comprado ao estrangeiro com o seu dinheiro. Versículo 24. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Ou seja, os estrangeiros que não eram da linha biológica de Abraão, eles ficaram a fazer parte da aliança com Deus. Apontava no futuro para nós, os não-judeus, cuja circuncisão que nós temos hoje é Cristo. Cristo, o Senhor. Ele é a nossa circuncisão. Nunca nos podemos esquecer disto. Amém? O que é que nós podemos aprender com esta lição, com este capítulo 17 que nós vemos aqui? Primeiro, nós temos que aprender que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus que nos resgatou do poder das trevas, o Deus que nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, o Deus que nos deu Cristo para morrer em nosso lugar, sendo o nosso substituto, este Deus é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Não há nada que seja impossível para Deus. Nada. Absolutamente nada. E sabe o que é que isto nos faz? Faz-nos acreditar cada vez mais que tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Agora, não é no nosso tempo. Não é à nossa maneira, irmãos. Quantas vezes nós perdemos a bênção de Deus porque nós nos apressamos? Porque a resposta de Deus demora. E então nós vamos tentar, com os nossos métodos humanos, com as nossas habilidades, fazer aquilo que já orámos a Deus e que Deus prometeu que iria fazer. Oh, irmãos, nós temos de ter paciência. Este homem Abraão, e eu vou falar nisto porque nós não vamos falar nessa passagem da próxima vez em que nós vamos concluir a história de Abraão. Este homem, no ano seguinte, conforme Deus lhe falou, Isaac nasceu. Ele esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Ele tinha saído de Harã com 75. Está lá em Gênesis 12. E durante 25 anos, ele esperou pelo cumprimento da promessa de Deus. Teve dúvidas, vacilou em algumas alturas, vacilou. Mas ele nunca deixou de crer em Deus. E Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 4, ele é perentório em relação a isso. Diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele não duvidou por incredulidade. Ele não duvidou porque deixou de crer em Deus. Não, ele continuou a acreditar em Deus. Ele continuou a servir a Deus. Ele adorava a Deus. Em todo o lugar onde ele estava, ele construía altares para adorar ao seu Deus, para lhe trazer ofertas. Ele acreditava em Deus. Mas como todo ser humano, como nós hoje, nós também temos momentos em que vacilamos, em que, será que é mesmo? Irmãos, esta história nos garante a fidelidade de Deus à sua palavra. Salmos 138, versículo 2. Tem uma promessa, tem uma frase que é tremenda,
que diz que Deus engrandeceu, exaltou a sua palavra acima de todo o seu nome. Acima de todo o seu nome, Ele engrandeceu a sua palavra. A palavra de Deus não é palavra de homem. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Aquilo que Ele disse, Ele cumpre. Isto é um alento, é uma certeza para nós. Não é uma esperança, é uma certeza que nós temos, que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. O que é que nós podemos aprender mais? Devemos aprender a esperar em Deus, a não fazer as coisas ao nosso jeito, mas esperar nele, a confiar nele e a sermos fiéis a Ele. Hoje nós não precisamos de ser circuncidados fisicamente, mas Cristo nos circuncidou, Ele próprio. Ele removeu a incredulidade do nosso coração, nos lavou e nos purificou do nosso pecado, nos deu vida eterna, fez de nós uma nova criatura. Hoje somos filhos de Deus, santos, justos, diante de Deus. E não há nada nem ninguém, nada, que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8:31, leia essa doxologia de Paulo, esse hino de adoração a Deus, quando ele diz: quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Nada, não há ninguém, criatura alguma, que exista ou que venha a existir, que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma aliança perpétua, como Ele prometeu a Abraão. Esta é a nossa confiança, esta é a nossa fé, é nele que nós devemos estar firmes, irmãos. O mundo está em agonia, o mundo está tremendo, está difícil, muito difícil, e está a ser difícil cada vez mais ser crente verdadeiro em Cristo. E vai ser ainda mais difícil. Mas nós temos que estar firmes na palavra. Que esta palavra, isto é aquilo que eu oro a Deus neste preciso instante, que esta palavra fique gravada nos nossos corações, fundada, enraizada nos nossos corações. Para que em todo o momento a nossa confiança em Deus não esmoreça e não caia. E por último, quem é que nós temos que saber que somos? Aquilo que Deus diz que nós somos. Eu gostava que nós cantássemos essa música. E que diz quem é que nós somos. Oh, meu irmão, quando nos perguntam a nossa identidade, nós dizemos a nossa data de nascimento, a nossa filiação, o nome do pai, da mãe, filhos se temos, enfim, todas essas coisas. Claro que no mundo natural é importante e é necessário, somos portugueses, vivemos em Portugal, tudo isso é importante, mas acima de tudo, nós temos que ter a consciência que nós não somos mais cidadãos deste mundo. E o autor de Hebreus, ele fala isso de uma forma bem clara, em Hebreus 11, que Abraão tinha em vista a cidade celestial. Não era aquela cidade terrena, era a cidade celestial. Ele tinha noção de quem era, e nós também temos que ter noção de quem somos em Cristo. Quem é que nós somos em Cristo? Uma nova criatura, santos, justos. Não é por méritos nossos, é porque Deus nos fez assim. Eu vou pedir que fiquemos todos de pé, por favor. E ao cantar esta música, que já cantámos no início, que a cantemos agora com toda a certeza daquilo que nós somos. O título é: Eu sou quem dizes que eu sou. Quem sou eu para que o Rei me aceite assim? Me encontrou quando me perdi, seu amor por mim. Irmãos, quando Deus nos encontrou, o que é que nós éramos? O que é que nós éramos? Nada. Nada. Mas Deus nos fez o quê? Ele nos fez reis. Ele nos fez sacerdotes, nos fez seus filhos. Já viu o que é nós sermos filhos de Deus? Co-herdeiros com Cristo. Ao lado de Cristo. O próprio Jesus disse que assim como Deus ama a Ele, Filho, Ele nos ama a nós. O que é que nós fizemos para merecer tamanha graça e tamanha bênção? É isto que nós somos, e é isto que eu exorto a cada um de vós hoje a sair deste lugar com essa noção. Quem é você? Como Moisés pregou àqueles israelitas no deserto para lhes dizer quem eles eram. Eles não eram um povo qualquer, eles iam tomar posse daquilo que Deus lhes tinha dado. E Deus já lhe tinha dado a vitória há 4.000 anos atrás. Deus também já nos deu a vitória. Amém? Vamos então louvar a Deus com esta música.